Olá, eu sou Ednei Giordani, professor de marketing digital aqui do Centro Europeu. Hoje vamos falar de podcasts. Eu sei que você está lembrando daqueles grandões, milhares de pessoas visualizando, vendo, não sei quantos milhões de ouvintes, mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre podcasts para públicos específicos. Quem disse que o seu podcast tem que ser para todo mundo? Não tem. O seu podcast pode ser para um público específico. Eu vou te dar um exemplo. Há uma fábrica automotor nos Estados Unidos, grandona, que ela tem um podcast direcionado só para funcionários. O host desse podcast é o presidente da fábrica. Ele conversa com funcionários, conversa com líderes de setores, conversa com fornecedores e aí os funcionários, não importa no que ele trabalhe, conseguem entender, falar assim, a empresa está tomando esse rumo, essa é a novidade do programa de PPR, enfim, público específico. Qual é a audiência esperada máxima desse podcast? O número de funcionários. E você também pode fazer um podcast nichado, público específico, sem ficar se importando com a métrica da vaidade. Não importa se você tiver 1 milhão de ouvintes ou 10 mil ouvintes. O que importa é se nesse universo de público específico você está sendo atendido. Vou te dar um exemplo melhor. Vamos juntar podcast com influenciador, beleza? Você vai fazer um podcast sobre pesca, ok? Nesse podcast sobre pesca, você tem um público-alvo específico, pescadores, pessoas que gostam de pescar, ou por hobby, esporte, trabalho, enfim, público-alvo específico. Aí você contrata o Cauã Raymond para falar no seu podcast. Ele tem milhões de seguidores, mas interessa? Pescador quer ouvir o Cauã Raymond, que tem milhões de seguidores, ou quer ouvir o Zezinho, que pesca todo ano lá no Pantanal e pescou o maior bagre da temporada e tem 100 seguidores no Instagram? Isso é falar para públicos específicos. Isso é falar para públicos nichados. Então, quando você pensar em podcasts, colocar na sua estratégia podcast, não pense nele como um player grandão, aberto para o Brasil todo. Não. Pense para públicos específicos. Aí você vai me falar, nossa, mas podcast custa muito caro, aquela superprodução, eu vejo TV, eu vejo isso. Não, podcast custa tão caro quanto você quiser que custe. Vamos lá, vamos entender. O que você precisa de verdade? Microfone e um computador para gravar o som. E a câmera? Aí é videocast, é outra formiga, é outra coisa. Se você quiser também fazer videocast, colocar no YouTube, outras plataformas, beleza, vai precisar da câmera também. Então, o que você vai fazer? É muito simples. Você vai fazer uma assinatura gratuita e um agregador de podcasts como o Spotify, não cobra nada para colocar o teu podcast lá. Você vai comprar um microfone, pode ser um de lapela como esse aqui, pode ser um microfone de bastão, e você vai ter o seu computador e vai baixar um programa como o Audacity, também totalmente de graça. Quanto isso te custou? O preço da lapela. Qualidade da lapela muda? Claro que muda, mas a gente está falando para públicos específicos. O seu público específico vai ouvir o podcast aonde? No ônibus, na fábrica? Isso também faz diferença na qualidade do áudio que você precisa oferecer. Se a maioria do teu público, por exemplo, for ouvir no fone, você já não precisa ter aquela Dolby 5.1, é diferente. Então, adequa a realidade, mas a verdade é uma só. O custo não é um impeditivo para que você faça um podcast para público segmentado. No vídeo de hoje a gente falou sobre podcasts para públicos específicos. Para mais conteúdos como esse, fique aqui no Europlus, tem sempre novidades. E para você se desenvolver melhor no marketing digital, vem fazer um curso com a gente.